Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ali no deserto, Jesus foi tentado pelo diabo durante 40 dias. É esta, irmãos e irmãs, a informação que o evangelista São Lucas nos oferece. Ali no deserto, Jesus foi tentado pelo diabo durante 40 dias. E após apresentar as tentações pelas quais Jesus passou, o evangelista conclui dizendo: terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. O diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Antes de refletirmos sobre as tentações propriamente que Jesus venceu e passou, olhemos então para isto que nos diz o evangelista São Lucas. E daqui já tiramos um aprendizado, já tiramos uma lição. O diabo é insistente, o diabo é persistente. Ele está ali no deserto com Jesus e diz o evangelista, durante 40 dias ele tenta ao Senhor. Em outra passagem do evangelho, este mesmo episódio será mostrado dizendo que após os 40 dias o diabo apareceu e tentou Jesus. Aqui o evangelista menciona que foi durante os 40 dias em que Jesus esteve no deserto, jejuando e orando, foi tentado pelo diabo. A primeira lição, portanto, o diabo, ele é insistente e ele é também paciente. Ele sabe esperar o tempo certo para retornar com a tentação. Diz o evangelista: o diabo afastou-se de Jesus. Como viu que naquele momento ele não conseguiu vitória alguma sobre Jesus, embora ele nunca vá conseguir a vitória sobre o Jesus, diz o evangelista, ele afastou-se para retornar no tempo oportuno. Que tempo oportuno será este? Será especialmente o tempo da paixão do Senhor, quando Jesus será tentado a não seguir adiante com o plano de Deus. O filme de Mel Gibson apresenta isto muito bem, quando Jesus está no Horto das Oliveiras e lá o diabo aparece para ele dizendo: não precisa passar por tudo isso, não precisa sofrer tudo isso, você vai ser humilhado, você vai ser rejeitado, você vai sofrer muito. Jesus, a toda a tentação do diabo, ele vence, porque Jesus não dá ouvidos àquilo que lhe sugere o diabo. Ele está fortalecido na palavra de Deus e sendo guiado pelo Espírito Santo. E aqui vem a segunda lição que a gente aprende. Quando se está fortalecido na palavra, quando se é guiado pelo Espírito Santo, se está em condições de vencer a tentação. A tentação que aparece em qualquer momento da nossa vida. Estes 40 dias que Jesus passa pelo deserto sendo tentado, representa e simboliza também toda a nossa vida, pois toda a nossa vida nós teremos que enfrentar a tentação. O diabo, vai dizer ainda a Escritura, é como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Quem der bobeira,
ele está lá para devorar, ele está lá para tentar. Assim, o diabo ele é paciente, o diabo é insistente e ele vem para sempre nos afastar de Deus. Mas quem, como Jesus, deixa-se guiar pelo Espírito Santo, quem, como Jesus, se fortalece na palavra de Deus, está em condições de vencer a tentação, está em condições de passar pela tentação sem nela cair. Jesus é plenamente humano, ele passa, ele enfrenta a tentação, mas ele não cai na tentação, porque ele permanece todo o tempo fiel ao Pai, fiel à palavra de Deus. Olhemos, portanto, irmãos e irmãs, agora para estas 3 tentações que hoje o evangelista São Lucas nos apresenta neste relato que nós ouvimos. E a primeira tentação diz respeito ao alimento. O evangelista, ele diz que Jesus não comeu nada durante aqueles dias e depois disso sentiu fome. Quando Jesus sente fome, o diabo lhe aparece para colocar a primeira tentação. E o diabo chega e propõe para Jesus: se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Porque Jesus é tentado a mudar a pedra em pão? Porque naquele momento ele estava com fome, conforme nos diz o Evangelho. Transformada a pedra em pão, Jesus teria, portanto, o que comer, com o que saciar e acabar a sua fome. Mas Jesus, irmãos e irmãs, não veio a este mundo para usar o seu poder em benefício próprio. O poder de Jesus está sempre a serviço do outro, está a serviço do doente, do cego, do aleijado, do leproso, do possuído, e nunca a seu favor Jesus vai usar o seu poder. É o poder que está sempre colocado a serviço de quem necessita deste poder. E assim, irmãos e irmãs, encontramos Jesus que vence a tentação usando da palavra de Deus, assim como ele fará nas outras oportunidades. A Escritura diz: não só de pão vive o homem. Irmãos e irmãs, a comida ela pode se tornar também para nós uma armadilha e uma tentação. Aquilo que é mais normal e natural, que é o fato de comer e de se alimentar, pode para nós se transformar também em algo tentador, em algo que nos afasta de Deus, nos afasta do Senhor. A Escritura vai dizer que muitos ou alguns transformaram o seu ventre, a sua barriga, no seu Deus, na sua divindade. Por quê? Porque a preocupação é estar sempre de bucho cheio. A preocupação é tão somente em comer. A preocupação é tão somente em se alimentar. E tem pessoas que, se a gente encontrar de manhã, ela está mastigando alguma coisa. Se encontrar de tarde, está com alguma coisa na mão comendo. Se encontrar de noite, a mesma coisa. Cuidado para que o alimento não se torne, não se transforme em uma tentação para nós. Comer é sempre necessário para que a gente do alimento possa tirar as nossas energias. Mas o alimento pode se transformar também naquilo que nos afasta do Senhor, naquilo que nos separa do Senhor. É preciso, portanto, ser capaz de fechar a boca também, porque muitos estão como o quê? Uma boca continuamente aberta, esperando sempre cair comida ali. É como se tivesse aquela boca sempre aberta. Não sei se vocês são dos mais antigos, se lembram do Jaspion que tinha o Diodá, e a gente tinha um medo triste, né?
era um bichão com a bocona, ele abria Diodá, Diodá, Diodá. Então, era um desenho que tinha na manchete, que passava, na antiga manchete. Está como aquele Diodá, com aquela boca sempre aberta, esperando comer. Se acorda pensando em comer, e vai dormir pensando no comer que vai comer no dia seguinte. Cuidado para que o alimento não se transforme em uma verdadeira tentação. Tem pessoas, inclusive, que para fazer o jejum da quarta-feira de cinzas e da sexta-feira da paixão, acham o maior sacrifício. Como é que pode deixar de comer carne no dia de hoje? Criatura, 1 dia, 2 dias do ano, se tu passar sem comer carne, sem mistura, tu não vai morrer, criatura. Agora acha que é o maior sacrifício, aí tem que trocar a carne por outra coisa. Eu vou botar o que agora? Criatura, come sem mistura, não vai morrer não de fome não. É preciso fazer do alimento algo sagrado e abençoado, e não uma tentação que nos faça afastar do Senhor. É preciso olhar o alimento como algo vindo da bondade e da misericórdia do Senhor. Deus, que em sua bondade e misericórdia nos dá o alimento necessário para que com ele a gente possa se sustentar. É preciso, irmãos e irmãs, fazer também o sacrifício, o jejum, saber renunciar também a alguma coisa, especialmente neste tempo de quaresma. O que é que neste período eu posso renunciar? Tem que ser algo que eu goste, tem que ser algo que me dê prazer, para mostrar também a mim mesmo, ao meu corpo, que sou eu quem estou no controle. Que não é a comida que manda em mim, mas sou eu que mando naquilo que eu como, o quando eu como e o quanto também eu como. É preciso não ser servo, nem ser escravo da comida. É preciso que a comida esteja a nosso serviço e não nós a serviço da comida. No Antigo Testamento se tinha aquelas comidas que eram impuras, que os judeus, portanto, não podiam comer. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, a proibição de não comer esta ou aquela outra comida visa a que cada pessoa possa se lembrar do Senhor, que existe um Senhor, que é o Senhor também do alimento, que é o Senhor também da comida. O objetivo não era simplesmente porque essa carne é boa e aquela outra não presta, era para que a pessoa, mesmo no alimentasse, tomasse consciência de que existe um Deus, de que existe um Senhor. E é este Senhor quem me dá este alimento. E no Antigo Testamento era por causa da obediência a este Senhor que eu deixava de comer este alimento, ainda que ele fosse gostoso, ainda que fosse apetitoso. Era porque eu vivia na obediência ao Senhor que eu não comia deste alimento para obedecer ao Senhor. Porque o pecado é sempre uma desobediência ao Senhor. E aí, irmãos e irmãs, a gente vai encontrar-se aqueles que estão sempre comendo, que estão sempre se alimentando, e como dizia na quarta-feira passada, tem aqueles e aquelas que indo para a academia, ou então aqueles e aquelas que, mudando da academia para o alimento, estão sempre preocupados com o comer, mas não se preocupem em receber a Eucaristia, alimento espiritual, alimento que sacia, alimento que fortalece. Meus irmãos e irmãs, é preciso ter consciência, a gente não precisa apenas de feijão, arroz, macarrão, farinha e carne, a gente precisa da Eucaristia, como alimento que nos sustenta, como alimento que nos fortalece. Não só de pão vive o homem, não só de feijão, farinha e arroz vive o homem e a mulher. Ele tem que se alimentar da palavra, ele tem que se alimentar da Eucaristia. Irmãos e irmãs, tenhamos o cuidado para que o alimento não se torne também para nós uma armadilha ou uma tentação que nos afaste de Deus, que nos afaste do Senhor.
Não transformemos o nosso bucho, a nossa barriga, em uma divindade ou em um Deus, mas que o alimento esteja a nosso serviço e não nós a serviço do alimento. A segunda tentação, irmãos e irmãs, nos mostra o diabo dizendo para Jesus, depois de mostrar todos os reinos do mundo, o diabo então diz a Jesus: preste atenção nas palavras do diabo ditas a Jesus. Eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim e posso dá-lo a quem eu quiser. Mentira do diabo. Nada é dele, tudo é de Deus. Acontece que ele é o pai da mentira. E ele chega usando de sua artimanha da mentira para iludir e enganar e tentar a Jesus. Eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim. Mentira, Deus não entregou nada para ele. Tudo isso foi entregue a mim e posso dá-lo a quem eu quiser. Ele não pode dar a ninguém, porque ele nada tem. Quem tem é Deus, porque Deus é o Criador, porque Deus é o Senhor. Porque Deus é aquele que tudo cria e tudo nos dá. O diabo nada pode dar, ele é o pai da mentira, ele usa da mentira e ele chega mentindo para Jesus. Tudo isso é meu e eu te darei se te prostrado me adorares. Jesus era a verdade, Jesus conhecia a verdade e Jesus sabia que o diabo nada possuía, de que nada era dele, de que tudo pertencia ao Pai. E é então quando Jesus rebate o diabo, dizendo, a Escritura diz: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Só a Ele adorar, só a Ele servir, porque Ele sim é o Senhor que tem tudo em suas mãos. Ele é o Criador, Ele é o Todo-Poderoso, é Ele quem mantém e quem sustenta este mundo. Assim, irmãos e irmãs, Jesus vence a segunda tentação, também baseado e fortalecido na palavra de Deus. Tenhamos, portanto, cuidado para não nos deixarmos levar e enganar pelas mentiras que o diabo vem para nós. Ele usa da mentira, a mentira é o seu recurso, ele é o pai da mentira desde o princípio, diz Jesus para todos nós, seus discípulos. E meus irmãos e minhas irmãs, quantas pessoas se deixam levar por esta tentação, a tentação da mentira, do pai da mentira. Quantos irmãos e irmãs se deixam levar pela tentação de achar-se que são donos de alguma coisa, que têm alguma coisa. É uma verdadeira tentação. Quantos irmãos e irmãs fazem pactos com o diabo para ter poder, para ter fama, poder e fama que são passageiros, que vêm e que um dia vão, que se acaba e que não permanece para sempre. Quantos se tornam verdadeiras divindades diante das quais se prostram? Prostram-se diante de si mesmo, na sua autossuficiência. Não dependo de Deus, não quero Deus, não necessito de Deus, não preciso da igreja, não necessito da igreja. Caiu na armadilha da tentação. Acha-se superior a Deus, acha-se que não tem necessidade de Deus, sente-se muitas vezes senhor de si, quando na verdade é uma pobre criatura criada por Deus. Ter cuidado, irmãos e irmãs, diante da tentação, de não colocar a sua confiança nas riquezas, no poder ou na fama que se tem. Jesus vai dizer: não podeis servir a Deus e ao dinheiro. E ele também vai dizer: onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Hoje, irmãos e irmãs, celebramos o segundo domingo,
como o dia da devolução do dízimo. É preciso, irmãos e irmãs, fazer com que o dízimo seja o nosso dinheiro colocado a serviço de Deus, colocado a serviço do reino, colocado a serviço da evangelização. Não nos tornemos também escravos do dinheiro, não nos tornemos também servidores do dinheiro. Seja o dinheiro usado a nosso serviço, a serviço das necessidades nossas, da necessidade da igreja e da necessidade do reino. Seja o seu dinheiro abençoado através da devolução do seu dízimo. Quando você transforma o seu dízimo em uma bênção da parte do Senhor, o seu dinheiro se torna também abençoado pelo Senhor. Sagrado, algo que vem para lhe sustentar, algo que é fruto da bondade e da misericórdia do Senhor. Não seja escravo do dinheiro, faça do dinheiro seu escravo e coloque o dinheiro a serviço do reino, a serviço do bem, a serviço da igreja, a serviço da evangelização. Tenhamos o cuidado, porque muitos também transformam o dinheiro em uma verdadeira divindade, praticando idolatria para com ele. Não é uma imagem que tem, mas é o dinheiro que muitas vezes se transforma em uma verdadeira divindade dentro de casa e no coração da pessoa. Cristo Jesus, ao vencer a tentação, usando a Sagrada Escritura, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás, nos ensina então que somente a Deus devemos adorar, que somente a Deus devemos servir, e aquilo que temos e aquilo que possuímos juntamente conosco deve adorar e deve servir ao Senhor. Assim, irmãos e irmãs, temos ainda a terceira tentação, quando o diabo vai dizer para Jesus: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo. E agora o diabo, astuto como é, percebendo que Jesus usou da palavra para vencer as tentações, o diabo vai usar a palavra para fazer Jesus cair na tentação, porque o diabo primeiro propõe e depois já faz duas citações da Sagrada Escritura, porque a Escritura diz, o diabo fala para Jesus: Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, para que te guardem com cuidado. Achando pouco, o diabo ainda usa uma segunda citação, e mais ainda, eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Jesus vence novamente a tentação com a palavra de Deus. A Escritura diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Irmãos e irmãs, é preciso também vencer esta tentação na nossa vida, baseado na palavra de Deus. Tem muitos que se deixam levar por esta tentação, querendo fazer de Deus um amuleto, que Deus esteja ao seu serviço, como um verdadeiro garçom. Eu pedi a Deus, Ele tem que me atender. Eu supliquei, Ele tem que me socorrer. Como se Deus estivesse obrigado a fazer alguma coisa por algum de nós. Deus tudo faz, mas Ele faz por amor e não por obrigação. Tem pessoas que usam o terço no pescoço, tem pessoas que usam a medalha no pescoço como um verdadeiro amuleto. Ah, eu estando com o terço, eu estou protegido, nada de mal vai me acontecer. Não vai uma missa, não reza um mistério daquele terço, não sabe o que significa aquela medalha que leva, não sabe fazer a oração daquela medalha, não se lembra de Deus, não vai a uma missa, não devolve o dízimo, mas quer que Deus proteja, porque está com um terço no pescoço, porque está com a medalha no braço, ou porque está com a camisa andando com ela. Não tentarás o Senhor teu Deus. Deus protege aqueles que nele se confiam. Deus protege aqueles que o procuram. Deus protege aqueles que estão ao seu serviço. É preciso, irmãos e irmãs,
livrar-se desta tentação e não achar que Deus é nosso garçom, que Ele sempre vai nos auxiliar na hora em que a gente pede, na hora em que a gente busca, quando a gente quiser, independente daquilo que a gente faça. Muitos se deixam levar por esta tentação. Carrega um terço no pescoço, não sabe rezar a oração do anjo. Se pedir a ele para rezar o Creio em Deus Pai, não sabe. Se pedir para rezar a Salve Rainha, também não sabe. Se pedir para rezar o Pai Nosso, olhe lá. E a Ave Maria, nem se sabe. Não tentarás o Senhor teu Deus, vai dizer Jesus. É preciso, portanto, irmãos e irmãs, também vencer esta tentação em nossa vida. Não é Deus quem está a nosso serviço, somos nós que devemos estar a serviço dele. Somos nós que devemos procurá-lo a cada dia de nossa vida, instantemente usar a nossa fé para nos conectarmos com Deus. É preciso também ter o cuidado com aqueles e aquelas que, usando da palavra, querem também enganar. Quantos aí revestidos com o manto de pastores são verdadeiros lobos em peles de cordeiro, dizendo para os seus fiéis: traga todo o seu dinheiro como dízimo para Deus lhe abençoar. São ladrões. Ladrões que usam da palavra de Deus, ladrões que não conscientizam o povo acerca da importância do dízimo e do gesto do dízimo como gesto de fé e de gratidão. Usam da palavra de Deus, como o diabo também aqui usou. O diabo conhece da Escritura, o diabo sabe da Escritura muito mais do que nós, ele só não obedece a Deus. É preciso, portanto, irmãos e irmãs, conhecer a Sagrada Escritura, conhecer a Deus, para não nos deixarmos enganar por estes lobos que aparecem em peles de cordeiro e que muitas vezes estão com a Bíblia debaixo do braço ou estão com a Bíblia na ponta da língua, para apontar muitas vezes o pecado aos outros, para condenar muitas vezes os outros, para dizer aos outros que tem que devolver todo o seu dízimo para a igreja, porque assim você será abençoado. E muitas vezes as pessoas deixam de comer para entregar o dízimo nessa ou naquela outra igreja. O dízimo é expressão de fé. O dízimo deve ser expressão da nossa generosidade a Deus. Não deve nos fazer falta aquilo que a gente devolve como dízimo. Deve ser fonte de bênçãos para nós, para a nossa casa e para a nossa família. Devolva o seu dízimo com generosidade, confiando em Deus, confiando na sua bondade, mas não tire, irmão e irmã, aquilo que será necessário para o seu sustento. Deus pede 10%, porque com os 90% restante, Ele vai trabalhar multiplicando, Ele vai trabalhar abençoando, e Ele sabe abençoar, e Ele sabe multiplicar. Sejamos dizimistas fiéis, sejamos dizimistas generosos, confiando no Senhor, acreditando em sua bondade, acreditando em sua misericórdia. Assim, irmãos e irmãs, façamos da palavra de Deus arma e escudo para vencermos as tentações que aparecem ao longo de nossa jornada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meditemos então, irmãos e irmãs, nestas tentações que o Senhor passou e em todo este período que no deserto ele esteve sendo tentado. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. O diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Ele é insistente, ele é paciente.